Paula Sabatini nasceu em Taquaritinga, no interior de São Paulo. Dona de um humor ácido e de múltiplos talentos, ela tem como alter ego a irreverente Paulette Pink. No auge de seus 50 e poucos anos, Paula já apanhou da polícia, sofreu transfobia e arranjou muita briga para poder ser enxergada. Travesti num tempo em que apenas as esquinas apareciam como fonte de renda, ela quebrou a estatística e virou referência. E é essa geminiana sangue bom que estreia este podcast. Seja muito bem-vinda, Paula. Obrigado, eu já começo dizendo que eu não sou travesti, eu sou travesqueen, uma mistura de travesti com drag queen. Conta um pouco mais pra gente como é que o Paulo Sérgio virou a Paula Sabatini. O Paulo Sérgio queria ser padre, você acredita? Nossa, a gente podia estar num Padre. conclave em vez de estar. Tem tudo a ver com o Papa do momento atual. Não, eu sempre quando eu era criança, eu já não me sentia atraída por mulher. Então, Mas o em que peso idade isso? Me fala. já com 8, 9 anos já vieram as 8, 9 anos. cobranças. Com quem será? Com quem será que o Paulinho vai casar? Já vinha Isso na nas minha festinhas de cabeça aniversário. que eu tinha que arrumar uma mulher. Eu falei, como é que eu vou fugir disso? Aí eu falei assim, ai, tinha os padres, né, que não casavam, não tinha a obrigação de casar. Eu falei, então eu vou ser padre. Por quê? Já pensou eu ter que enfrentar o povo e eu não ia conseguir, entendeu? Eu não tinha tesão em mulher. Mas conta como era um pouco a história da sua Enfrentar família. o povo, entendeu? Oh, te Mas é engolindo. muita coisa pra estar nessa idade já lidando com tudo Ah, isso. mas eu sempre fui rápida, meu bem. Logo que já a saída era ser padre. Então o que você vai ser? Ah, eu vou ser padre. Ah, então tá, vai ser padre. Então vai fazer a primeira comunhão. Aí me botaram na igreja pra estudar, né? E fazer a primeira comunhão. Aí fiz a primeira comunhão. E a coisa. Aí não teve mais como esconder, né? Eu sempre fui muito afeminada, né? Como que é Desde a constituição da criança. sua família? Você tem irmãos, irmãs? Tenho mais 3 irmãos. É. Um homem, aquele macho alfa, bem macho, e 2 irmãs. E te Então acolheram ou então eu não? era o quê? Eu não, né, eu tinha é difícil, né. Eu sei que é complicado para uma família do interior de São Paulo ter um filho ou uma filha que eles não conseguem entender, né. Mas você Então, acha que teve um acolhimento ou faltou acolhimento familiar para você? faltou acolhimento, claro, eu poderia ter me resolvido muito mais cedo. A coisa só aconteceu depois que eu fui embora de casa, né, muitos anos, porque eu tinha na minha cabeça a coisa da religião. Não contentes com a igreja católica, e a primeira comunhão, eles me levaram para ir para a igreja cristã, né, que é uma que chama Congregação Cristã do Brasil, para que eu continuasse no com a Bíblia, com os ensinamentos da religião, da igreja, que tudo era pecado. E um dia minha mãe me falou assim: "Se você virar travesti, eu vou te ver no fundo de uma cama com AIDS". Então era muita pressão psicológica, né, porque eu acho que eles já imaginavam que eu ia virar travesti, né. Eu não tinha Mas como fugir de uma essência. pra falar exatamente como você falou agora, Bem pesado. é muito, Pesado. e é quase que uma certeza, né. Então A mãe sabe então muito mais, né. A mãe acho que manja, né. sim, mas talvez a minha mãe me preveniu para algo que, eu sou da época do HIV, né, Uhum. onde as pessoas morriam de HIV. Então eu sempre tive muito medo, porque aquela era uma praga que minha mãe tinha jogado em mim. Então eu me prevenia, eu não transava, eu usava camisinha se eu fosse transar. Então acho que a gente pode falar sobre Eu isso, né, abertamente. E usar camisinha é muito importante, né, para qualquer pessoa, mesmo as mulheres e os homens. Então eu tenho, assim, dou graças a Deus que eu nunca peguei nenhuma doença contagiosa, então eu acho que é graças à minha mãe também, pelas pragas da então, minha é isso mãe, que eu ia falar. de Porque ter no me colocado na final cabeça que eu ia morrer no fundo de então, uma no cama. final o que sua mãe falou Então aquilo marcou me deu você medo. É.
Mas a gente não pode normalizar o discurso. Não, cara, É mas porque é um discurso ruim e um realmente. discurso realmente de Tudo uma falta de bem. acolhimento muito Tudo grande. bem, mas talvez fosse até um amor que minha mãe tivesse por mim, de se preocupar com o que eu iria enfrentar na vida, né. Que as pessoas associam a transexualidade ou a travestilidade ao HIV, né, que são pessoas promíscuas, que transmitem doença, e não são, né. Mas justamente Paulette, vou te chamar de Paulette, né, seu Ah, alter ego. Você vem de uma época onde a travesti só tinha mercado dentro da da prostituição. prostituição. E você sai da sua casa, na verdade, para estudar. Eu queria que você contasse também essa sua parte na parte educacional, acadêmica, como é que, enfim, você quebrou uma série de barreiras. E você só se enxerga como travesti mais tardiamente, certo? Sim, bem depois que eu saí da minha casa, que eu comecei a estudar. Eu pa primeira primeiramente eu passei na Unesp, eu prestei vestibular e entrei na Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, lá no Ipiranga. Um tio meu me trouxe para São Paulo para prestar o vestibular e eu passei logo de primeira. Então eu comecei a fazer educação artística na Unesp, com habilitação em teatro, e no final eu fiz teatro, né, como um complemento. Então foram 3 anos de educação artística e 1 ano de teatro. E eu comecei a fazer telegrama animado, né, comecei a me montar na faculdade, eu já me montava. Foi ali na Unesp que eu comecei a me vestir de mulher, me soltar, porque eu queria me vestir de mulher. Aí eu conheci alguns amigos que eram maquiadores e cabeleireiros, que falaram pra mim assim: "Ah, já que você gosta de se vestir de mulher, tem uma boate aqui em São Paulo chamada Senhora Kravitz". Eu falei: "Nossa, sério, eu nunca tinha saído pra uma balada à noite". Imaginei uma bicha do interior, né, que acostumada com o quê? Com a roça, com o sítio e da faculdade pra casa. Então eu falei assim, aí eles falaram: "Só que você só pode ir lá vestida de mulher, porque nós todas vamos vestida de mulher". Aí lá fui eu, fui para um brechó, comprei um vestido, um maiô rosa, um chapéu rosa, uma peruca rosa, o que tinha no brechó. Tinha um par de patins, porque não tinha nenhum sapato que coubesse em mim, e aí eu comprei o patins e pintei o patins, pintei a bolsa, tudo de rosa. Era uma bolsa que eu quadriculei ela, fiz ela toda colorida, o patins também, e fui pra essa balada com as minhas amigas meus amigos cabeleireiros. Chegando lá, eles falaram: "Nossa, você tá maravilhosa, entra aqui", e eu não paguei pra entrar. E os meus amigos pagaram. Só eu que não paguei, porque eu fui muito fantasiada, muito fantasiosa. Chegou De chegando já. patins, de maiô, mas a maquiagem era horrível. Eu tenho uma foto, depois eu mando pra vocês, a primeira maquiagem. E entrei. Então, deu de acontecer, foi assim uma sorte muito grande, que lá era uma festa de jornalistas. Então, tinham fotógrafos de todas as revistas, de todos os jornais, até o Diário Popular, estava lá. E vieram me perguntar: "Quem é você? Quem é você?", porque eu já me destaquei nessa noite por causa dos patins, e de estar toda de rosa da cabeça aos pés. Aí eu falei: "Ai, meu nome é Paulette Power". Eu não sabia que nome eu teria. Aí veio um rapaz, eu nunca esqueço o nome dele era Roberto. E ele falou assim: "Ah, mas você tá toda de pink, bicha. Você é Paulette Pink, então?". Aí eu falei: "Ah, então meu nome é Paulette Pink". E no dia seguinte, aí fiz um monte de foto pra todas, eu saí em todas as revistas do Brasil, jornais, tudo que tinha direito. Ainda não era a época da internet, né. A gente tinha o Orkut naquela época. Não, acho E que ainda nem tinha Orkut eu acho que ainda. tinha o Orkut já. Não, Já acho que era o o Orkut é anos Orkut? 90. A gente Ah, tá é, falando de 89. não, a gente tá falando 1989. E eu saí no dia seguinte, eu lembro que os jornais eram em branco e preto, não tinha fotos ainda colorida. Colorida. E eu fui aí no dia seguinte, estava famosa de um dia para o outro, e eu dava aula eu tinha um emprego, eu dava aula na secretaria do menor, na época da Alda Marco Antônio, do Covas, antes do Covas entrar. E eu dava aula de sociabilização através da arte para crianças carentes. Eu trabalhava no meio de uma favela, do Mboi-mirim.
uma favela muito, eh, muito perigosa, dizem que é muito Mas era perigosa. perceptível, por exemplo, você tá lá na festa, as fotos que você fez lá, montada, tal, e no seu dia a dia? Não, não dava para Não dava pra reconhecer, reconhecer? não. Mas assim, eu tinha os meus alu a minha sala de aula era livre, entrava quem quisesse, não tinha obrigatoriedade, mas a minha sala era a mais lotada de alunos, era de 7 a 17. Eles já me adoravam, inclusive eu tenho muitos discípulos que se tornaram travestis, que vieram da favela do Imboimirim, que eu sempre encontro e viraram meus fãs, Hum. que me procuram quando eu vou nas paradas gays, né, que eu faço muita parada gay, e eles me procuram e falam: "Você se lembra de mim, querida? Eu fui seu aluno". Aí eu não acredito, eu falo: "Que você tá linda". E eu fico muito orgulhosa das minhas filhinhas travestis que eu formei no Boimirim, quando eu dava aula de É. sociabilização. Então é engraçado, mas elas são maravilhosas, assim, eu amo elas. Meus alunos, né, foram meus alunos. Então acho que alguma coisa boa eu fiz, eu Mas influenciei. depois que você se reconheceu como travesti, como essa personagem, você Sim, eu já conseguiu manter a sua sala de aula ou não? não, o que aconteceu? Nessa época eu fiquei famosa, eu estava dando aula, mas eu Hum. fiquei muito conhecida na mídia. E começaram a pintar convites para trabalhar. Então eu comecei a fazer hostess de boate. Eu ficava na porta recepcionando, porque eu sempre fui muito brincalhona, né, sempre gostei de brincar. E logo nessa noite eles viram que eu tinha acho que esse potencial e me chamaram. Era 89, foi o advento da moda clubber no Brasil. Então a moda dos homens se vestirem de mulher, as famosas drag queens, estava chegando no Brasil, que era uma moda que vinha dos Estados Unidos e de outros países. Existiam nessa época, em outros países, clubes que só iam homens que se vestiam de mulher, porque eles achavam divertido se vestir de mulher e ir para se divertir, um dava risada do outro, Uhum. era divertido. E aí só que eu comecei a dar uma conotação mais glamurosa para a história, então, eu criei um personagem que ele era fashion, né, então ele tinha cabelos, rabos de cavalo, moicanos, roupas cheias de taxa, então eu comecei a colocar elementos da minha arte, porque eu era artista plástica, então eu desenhava os figurinos que eu ia vestir, eu costurava, as perucas eu fazia, sempre coisas inusitadas, e eu comecei a trabalhar. Quando eu vi que numa noite eu ganhava mais do que eu ganhava num mês de trabalho dando aula, eu pedi demissão, com Mas aí muita dor no você já coração. era Paula Eu já estava no meio termo, da meio sereia, meio transição. tubarão já, Hã. né. Então eu já estava meia cabelinho compridinho, já jogava o Hã. cabelinho, já era meio sereia, meio tubarão. Então eu Sim. comecei a pensar que eu poderia ganhar muito mais dinheiro. Olha que loucura. Eu deixei um trabalho que era um trabalho fixo. A gente não tem como escolher, né. Eu deixei um trabalho que era assim, todo mês tinha aquele dinheiro para uma coisa insegura que eu não sabia o que ia acontecer. Mas quando você já está acostumado no zero a zero na sua vida, eu acho que tudo é lucro, né. Então eu falei: "Tudo bem, vou pedir demissão", eles me mandaram embora. Eu tinha 5 anos de trabalho já ali, então eu recebi um bom, como que chama? Fundo de garantia. Fundo de Aham. garantia e já dei entrada no meu primeiro apartamento, que é a minha primeira kitnet, que era 2 2 metros e meio. Legal. Quando eu entrava, já saía. Era uma kitnet pequenininha muito baratinho na época, então deu entrada e fui pagando as prestações com esse dinheiro do fundo de garantia. E comecei a fazer show. Aí comecei a viajar, fazer programa de TV, e eu tô até hoje, nunca mais parei. Tô aqui. Mas nesse momento, Paula, quem eram as outras drags que tinham no Brasil? Quem era Tinha contemporânea a você? muito a mim eram as chamadas, hã, transformistas, que eram aqueles artistas que se transformavam em divas. Liza Minnelli, Rita Hayworth, Marilyn Monroe. O que que aconteceu? As drag queens, elas vieram com uma nova conotação, nós éramos as nossas próprias divas. Então, eu era a Paulette Pink, tinha a Cacá de Polly, tinha a Márcia Pantera, tinha a Jimmy Kier, tinha a Verônica.
Então elas eram as suas próprias divas. Então nós quebramos um pouco daquela coisa de imitar uma diva para sermos as nossas próprias divas de nós mesmas. Então a gente arrancava de dentro de nós aquela diva que a gente sonhou, que estava lá guardadinha, sabe? E rolava algum tipo de disputa ou não, assim? A disputa Ou sempre teve e eu acho saudável, porque uma queria ser mais bonita que a outra, e nessa concorrência de uma querer ser mais feminina, mais bonita, mais talentosa, uma foi fazer: "Ai, eu vou fazer o meu nariz. Ai, eu vou colocar silicone. Ai, eu vou não sei o quê". Então a gente começou a se encontrar como travestis, né, não mais como rapazes que eram homens que se vestiam de mulher. Então nós quebramos essa barreira para passar para além do arco-íris, né, encontrar o pote de ouro além do arco-íris. E se transformar em mulher mesmo, né. nessa É. época tinha concursos, alguma coisa assim? Sempre teve, sempre tiveram concursos, mas eu sempre fui a apresentadora dos concursos, eu não concorria, porque eu já fiquei muito conhecida, né, então, eles achavam injusto eu concorrer com aquelas pessoas que estavam começando. Entendi. Que eu vinha do teatro, eu vinha do É, circo, você já tinha eu o virava cambalhota, eu Paranauê andava de ali. patins, não tinha concorrente que me vencesse em nenhuma disputa, então eu era sempre a Paula, apresentadora. mas você vem também de uma geração em que não tinham, por exemplo, procedimentos estéticos para feminilização. Como é que você trabalhou com isso? Porque você também você foi usuária do silicone industrial e tal. Conta um pouco mais. Então, os recursos que a gente tinha era o silicone, então eu coloquei silicone no meu rosto todo, o que hoje me impede com 54 anos para 55 de fazer procedimentos, para rejuvenescimento como o Ultraformer, eu não posso fazer, porque se eu fizer esse procedimento, ele cria uma infecção muito grande, né, porque o silicone ele não sai mais do corpo, e tudo que esquenta derrete, e o Hum, Ultraformer ele esquenta muito para reposicionar o colágeno, Ela tá os fazendo músculos, propaganda, tá? e eu gostaria muito de fazer o meu Ultraformer, mas eu não posso. Eu posso fazer laser, eu posso fazer peeling, eu posso fazer lifting, né, que corta e puxa, mas, não posso fazer alguns procedimentos devido aí ao já fica uma silicone. dica para as clínicas estéticas Pois aí, né. é, pois Mas eu é. acompanhei muitos óbitos de amigas que colocaram silicone no corpo e entrou na artéria e morreram, né, o silicone sempre foi muito perigoso. Quando que essa prática acabou efetivamente? Porque Há até muitos a anos. não, mas até bem pouco tempo ainda se ouvia falar em Falar de pessoas que morriam por causa do por causa de silicone, então de uns 10 anos pra cá. já acabou. Eu acho que agora, tá bem reduzido, né, então acho que acontece na clandestinidade, É. mas não é tão liberado assim. E como é que você encontrou essa sua alma de Cher? Porque você, para quem não sabe, Paulette também é Cher, né, e Cher Sim. reconhecida internacionalmente, inclusive pela própria Cher, A né. Cher curte tudo meu, ela comenta, inclusive, quando eu comecei a trabalhar nas festas heterossexuais, em eventos, casamentos, aniversários, como eu tinha peitos grandes, eu comecei a notar que começou a rolar uns ciúmes das mulheres casadas. Então, quando eu ia fazer uma festa de família, eu ia com muito decote, com aquele peitão, os homens ficavam enlouquecidos. Porque o homem tem fetiche, né? Um travesti. Vocês sabem disso, que eles adoram uma travesti. Só não ficam falando, né? Mas eles amam. Eles têm as Você gosta, fantasias. Gu? Já Nunca tive experimentou? atração não. Ah, todos Não falam a mesma experimentou? coisa, porque eles não querem se comprometer. Mas na hora H, meu amor, você sabe que o negócio. Ó, eu tava bêbado. É. O Brasil é o país onde mais se consome pornografia com Com travestis e travestis de também, todo tipo. paradoxalmente, é o país que mais mata travestis no mundo, né, o que Mas é como uma é que, né? estatística Então, bizarra. É talvez por isso que ela tem acabado de dizer, que o homem tem um fetiche muito grande, sai com a travesti, mas no dia Se seguinte: "Tô arrepende, é bêbado, uma relação de amor e não ódio. quero". Inclusive eu tenho várias amigas que foram assassinadas dessa forma, após o sexo, né, eles se arrependeram e mataram elas. Inclusive uma, ela ficou paraplégica, porque ele deu um tiro na coluna cervical dela e ela está paraplégica até hoje.
Muito triste, né. É uma relação de amor e ódio, né. Uma coisa de querer e não poder, de achar que aquilo é proibido e como que você explica isso, Mas Patrícia? esse sexo entre homem e uma travesti, por exemplo, quando consensual, né, ele é um sexo ativo ou um sexo Rola passivo? de tudo. Na maioria das vezes eles querem ser passivos, eles querem ser a mulher da história. Então, como eles não têm coragem, né, não têm coragem de assumir esse desejo proibido. Imagina eu, que eu ti desde criança, a minha família já perguntava, quando eu ia começar a namorar. Então, existe uma cobrança para o homem. De ter que namorar, de casar, de ter uma mulher. E muitos homens vêm acompanhando essa cobrança por respeito à família, mas chega uma idade que eles já casaram, eles têm filhos, eles cumpriram com a obrigação familiar, né, cobrada pela sociedade, mas aí chegou a hora deles tentar encontrar uma forma de ter prazer e realizar fantasias e fetiches que com um homem talvez eles não conseguissem, mas com uma mulher, um pênis, ele pudesse realizar, né. Mas aí vem muito, Gustavo, dessa nova dinâmica que tem se falado bastante, de que o homem hétero, ele é homoafetivo, né. Eu É, explico. não, eu Não, eu escutei isso explico. já na Mas isso tem internet falando acontecido sobre muito, isso, é. porque o homem hétero, esse macho, alfa, né, socialmente masculinizado, ele é um cara que tem pouquíssimo envolvimento emocional com uma mulher. Então a mulher, na verdade, ela tem fim de procriadora, né, e não um fim de ser amiga do cara. Até hoje tem essa convenção de que o homem não tem amigas mulheres, né, que enfim, a mulher então eles relativizaram que a mulher é sexo para ter filho. E o homem é o cara bacana que sobe a montanha junto. Isso você Sim, acha e se que toda mulher conseguisse entender que o homem tem que ser livre e não ser amarrado a tudo aquilo que só que ela quer, ela seria uma grande amiga dele. E Mas aí quem vo sabe ele até gostaria dela e de outras mas aí aventuras você junto com acha que o ela. problema é da mulher e não do homem? Eu acho que a mulher cobra demais que o homem seja dela, que o homem seja Hã. o macho dela. A mulher também é cobrada, desde criança com aquela boneca que tem que encontrar o príncipe encantado. Então, a família cobra que a mulher tenha que encontrar o príncipe, e esse príncipe nunca vai chegar no cavalo branco, né. Talvez ele chegue com uma peruca rosa, mas tudo bem. Ela tem que começar a entender que o homem também ele tem 2 lados dessa moeda, né. Ele consegue prazer de outras formas, não só, sendo o homem macho alfa dela, né. É, eu acho que aí tem uma discussão que vai muito além disso, né, eu acho que tem toda a criação da mulher, toda a criação do Tem. homem, como você colocou aqui, que, por exemplo, nascer homem já existe uma pré-cobrança de que você comece um relacionamento até cedo demais. Para a mulher é muito ao contrário, né, a mulher não é criada para que ela tenha um relacionamento cedo, não hoje, né, é, antigamente sim, talvez a antigamente minha era avó mais começou a namorar muito cedo, a minha mãe se casou aos 17 anos, né, mas, por exemplo, hoje a gente tem outros Eram exemplos. outros valores, né, de outras épocas. Eu acredito no amor, de pessoas que se amam e são cúmplices. Eu acredito, eu sou romântica, eu romantizo muito, mas acredito que também existem coisas que são forçadas, né. e a gente tem que falar também que, assim, São Paulo é uma coisa, meu, você sai 300, 200 quilômetros para fora de São Paulo, muda drasticamente. Muda, sim, Eu muda. eu vim de São José do Rio Preto. Cara, Cidade interiorzão. mais Você vai pra lá mais até hoje, não é a galera não tem mas a melhorou cabeça boa, muito. melhorou Eu bastante, fiz muitos shows em mas São José do ainda Rio Preto, um beijo São José do Rio Preto, que eu amo vocês. é. Não, Eh, cidade eu maravilhosa, adoro lá, fiz muitos shows, nas boates de lá. quente pra caramba. É quente, e arrumei vários namorados lá, tudo bem, mas eu já era travesti. É, Mas eu acredito que para nós que somos travestis, os homens, hoje em dia, eles estão assumindo mais nós, como mulheres, né. Antigamente não, existia uma barreira, bem traumática do cara que queria, mas não fazia e tirava sarro do cara que se assumia, né. Então hoje em dia as travestis elas têm arrumado namorados e companheiros, coisas que antigamente não conseguiam.
Ah, você acha Ficava tudo que mais escondido. Agora eu acho que a coisa tá mais então, aberta. Eles saem de mão dada com elas, existem travestis de família que não, né, que querem arrumar um cara, que querem ter um relacionamento sério, né. Então eu tem mudado bastante essa é, coisa. você acha que a estatística de hoje, o lance da violência e tal, ela diminuiu ou ainda Diminuiu diminuiu muito, do melhorou que muito. era há 20 anos Nossa, atrás? 20 anos atrás a gente apanhava na É, rua. né. Agora não tem mais problema. Agora é a gente que bate neles. Não, mas a estatística que ele tem falado não é da polícia batendo em vocês e Não, isso não tal. acontece Não, mais. então, mas ainda se mata, o Brasil ainda é o país que mais mata travestis no mundo. E sabe o que eu acredito? Eu vou até Que pegar a esses estatística. assassinatos aconteçam, geralmente por homens ou pessoas que querem ser o que a gente teve coragem de assumir. Então, eles não conseguem ser o que a gente tem coragem de ser. Então, isso gera uma frustração na, nessas pessoas, nesses criminosos que matam travestis, né? A pessoa que agride dessa forma ou que pratica um assassinato, um homicídio, eh, ela já tem o DNA de um criminoso ali, né, não é Sim. E uma muitas pessoa vezes age por frustração. então, já tem um psicológico diferente afetado ali, né. Sim. E Saí de Santa Adélia, nasci em Taquaritinga, hã, na terra das leospas, minhas amigas Valéria e Gabi, um beijo pra vocês, estão lá agora. E eu fui morar em Santa Adélia, que é uma cidade próxima. De Santa Adélia para o mundo, aí quando eu cresci, eu vim pra São Paulo. tá. E aí você falou que foi 17 seu tio que te levou pra São Paulo. Meu tio me trouxe pela E os primeira seus vez pais? para prestar vestibular, me levou de volta, eu passei. Os meus pais continuaram lá, Continuaram lá? sim, Ficaram morando lá no sítio. em Tem um sítio. Taquaritinga ou em Santa Santa Adélia? Adélia. Santa Santa Adélia. Adélia. Mas no final meu pai virou meu grande defensor, né. Ele Legal. foi o primeiro a me defender, dizer para as pessoas que eu não era Paulo, que se quando eu fosse lá, teriam que me chamar de Paula, porque eu permiti que ele apertasse meus peitos, que o sonho dele era apertar um peito com silicone. E eu deixei ele apertar aparpa meus pode aparpar pai, aparpa. Ele falou: "Eu queria aparpar uns peitos de silicone, você deixa?" "Deixo pai, vai". Aí ele apertou: "Nossa, parece de verdade, né". Falei: "Pô". E aí ele ficou feliz da vida, porque eu coloquei o peito, e me assumi mulher. Sempre quando a gente se assume, fala: "Ai, pronto, eu sou mulher, hein". Quebra a barreira, porque quando você fica no meio do caminho, meu Ah, pai mas já falava: "Você ficar no meio no meio em cima do muro, passarinho que fica em cima do muro é abatido". Então eu falei assim: "Então eu vou virar mulher de vez", né, pra não ser abatida. Então quando você se assume uma coisa, não tem mais o que falar: "Ai, você virou mulher, agora você é mulher, não é mais, nem né. Então, quando fica meio termo, você so fica então vulnerável. eu sou dessa É. dessa dessa filosofia, você fica vulnerável, então virei o Mas em lado que algum eu momento que eu você queria pensou em ser. fazer a redesignação Sim, sexual ou não? eu queria fazer uma época, fui fazer o tratamento no Hospital das Clínicas, foram 2 anos de psicólogo, e lá eu fazia os tratamentos hormonais, e minhas taxas hormonais de hormônio feminino sempre foram muito acima das masculinas. Eles queriam me Naturalmente. operar e a psicóloga me aprovou como transexual, porque para operar você tem que ser transexual, né, ter o código, né, da transexualidade, senão eles não te operam. Quando eles detectam algum Isso é bloqueio na ou genética? algum problema, não só na genética, ela faz tudo, genética e Psicológico psicológico. também. Eles não deixam você operar. Aí eu sei que eu fui aprovado, falaram: "Você não tem nenhum problema, você tem uma cabeça de uma mulher heterossexual, você pode operar, você não vai sentir falta do pênis". Aí eu falei: "Tá bom", me colocaram numa fila. Aí quando eles me levaram para ter uma fase final, onde a gente tem que fazer uma roda de conversa com 3 mulheres transoperadas que operaram ali. Essa é a parte mais difícil, porque eles vão o tempo todo te testando para ver se realmente é aquilo que você quer. Você fica numa Porque é uma coisa sem expectativa reversão, também. é uma questão que não tem reversão, É. né. Então, nessa última conversa, uma das transexuais, ela falou pra mim: "Opera, opera, opera, você vai amar". A outra falou: "Olha, não opera,
porque eu tive problemas. Eu faço cocô e xixi pelo mesmo buraco. Eu já fiquei assustada. Aí a outra, ela mostrou pra mim que dentro do canal, né, da vagina, da neovagina, que é construída uma neovagina, saíam quase que uma peruca de cabelos. Sim, saíam pelos de dentro. Então é uma coisa que eu teria que pensar muito, que poderiam acontecer coisas, né. Então eles me colocaram para conversar com elas e elas foram muito realistas, muito verdadeiras comigo. Ela falou: "Olha, comigo aconteceu isso", porque tem efeitos colaterais. Na minha época, gente, tô falando isso de 30 anos atrás, tá. Hoje a Hoje cirurgia evoluiu muito, né. Porque quando a gente vai fazer a cirurgia, tem que se precaver de vários fatores, então dos pelos, né, Eu não que quero tem entender a história dos pelos que saem por dentro e nem a do buraco. porque são usadas porque vou explicar, tinha pelos de dentro da vagina, porque é usada a pele É, que tem bulbo capilar, né, os deve a ter. pele do Do vou falar do quê? saco, vai. Tá, ok. É a pele do saco, é usada para reconstruir os canais. E muitas não fazem o laser para matar os pelos. Hum, E muitas têm pelos brancos já, que o laser não mata, então o pelo vai continuar crescendo, porque é usada a pele para encobrir as paredes, para reconstruir o canal, né. Tudo ali, nada é jogado fora, porque as pessoas falam assim: "Ai, você cortou, né? Ai, você cortou, né? Você arrancou". Nada é jogado fora, tudo é aproveitado, então as peles, os todas as É uma peles, reciclagem do é uma órgão sexual. reciclagem nossa. do Fantástico. brinquedo. É, Mas e transforma em outro É, re brinquedo. no final realmente você se dá super bem com o seu. Sim, tá tranquilo, tá lá, tá bem mortinho, não atrapalha, põe pra trás, esconde, não aparece. Eu deixo ele lá, ele serve pra ficar ali pendurado. Não que me agrade, eu desisti, né, da cirurgia, mas nunca me trouxe nenhum problema não, nunca tive problema. Inclusive, já me relacionei com homens, tive vários namorados que eram heterossexuais, que não procuravam o brinquedo para se satisfazer. E nunca tive problema. Tem homem que é homem mesmo e não tá nem aí, gosta de você do jeito que você é, mesmo com um brinquedinho, né, ou um clítoris excessivo. Vamos voltar pra Eles Cher, não porque quer saber do se você tem clítoris avantajado ou não, eles querem saber da pessoa às no vezes. fundo é só isso, né, Eles é só um clítoris é avantajado. só um clítoris avantajado. Paulette Pink, a drag queen do clítoris avantajado. O podcast de As Favas com Patrícia Reborn. Reborn. Ó o meu reborn. Nasceu carequinha, É. inclusive. Pra eles a peruca seria ótimo, se fosse uma drag queen, ia ser Pronto, aí, ó. facílimo. Agora eu que tenho essa cabeleira, eu tenho que prender, botar touca, botar peruca, uma Nossa, é um trabalheira. trampo. Pra você é só enfiar, né. Só enfiar. Não. Mas sobre isso, por exemplo, sobre montar eu quero voltar na história da Cher, eu não consigo voltar na história da Ah, Cher Na e Cher foi assim, como eu me descobri como Cher? Um grande maquiador, Lili maquiador, Ferraz. Lili Ferraz, que Deus abençoe, tanto talento, tão talentoso. Achei que ela fosse falar que Falar Deus que a Deus foi para tenha. o céu. Não, não morreu, pelo amor de Deus. É, A Lili tá viva, ele tá causando trabalhando aí muito. daí. Ele arrasa, nossa, é demais. Ele falou assim: "Você bicha, você é a cara da Cher". Eu falei: "Cher? Quem é Cher?" Mas eu não conhecia quem era Cher. Aí ele falou assim: "Vem aqui, viado". A gente estava na casa dele comendo rocambole de rolo, É, de que ele carne. trazia não, Ah, de doce é. de goiaba, de Goiaba, é. goiabada. Rocambole de goiabada. E ele falou: "Tira essa roupa". Eu falei: "Como assim? Tira essa roupa, viado. Você tem um corpo lindo". Aí ele tirou minha roupa e me botou, assim, numa poltrona. Ele fez, assim, um olhinho em mim, botou uma peruca enrolada dele e colocou um boá de pluma e falou: "Você é a cara da Cher. Viado, você tem que fazer show de Cher". Eu falei: "Então eu vou estudar quem é a Cher". Eu fui buscar saber. Aí tinha músicas que eu não conhecia, fui decorar as músicas e comecei a fazer show. Aí foi um sucesso. Eu comecei a imitar a Cher, porque eu sempre tive a pegada do teatro, Qual foi a de primeira olhar e vez? tentar imitar, sabe. Primeira vez que você Eu foi com a Lili, aí eu comecei já logo de cara o Sérgio Calil da boate Gents, vocês não conhecem, mas foi um grande produtor de shows da noite das drag queens, ele me colocou pra falar: "Vem, você vai fazer Cher". Aí ele me dirigiu,
ele me ensaiou, a gente fez um Legal. figurino, e eu fiz o primeiro show da Cher na Gents, numa boate aqui de São Paulo. Ali, meu, foi muito sucesso, as pessoas só queriam Cher, só queriam que eu fizesse Cher. Aí eu tive que esquecer um pouco a Paulette Pink, pra só fazer Cher. Com a vinda da Cher no Brasil, ela veio receber um prêmio, onde ela é MC de um evento chamado Anfar. Ela leiloa ela doa os figurinos dela, onde eles leiloam para arrecadar fundos para Combate da uma AIDS. instituição que busca a cura do HIV, né? E ela ajuda muito. Ela é a mãe deles, né? Da Anfar. Surgiu um desafio pelo TV Fama, me chamaram e me desafiaram, dizendo que se eu entrasse na Anfar, vestida de Cher, eu ganharia R$ 1.000. Hum. Eu, desesperada pelo cachê, eu topei. Eu peguei a minha melhor roupa de Cher, assim, a mais básica, não muito exagerada, a peruca mais básica que eu tinha, lisa, né? E eles contrataram uma limusine e um monte de atores fingindo que eram fãs e fotógrafos. Então, e me colocaram nessa limusine e nós fomos para o evento, porque não podia entrar sem convite. Uhum. Cada convite era o patrocínio, então cada convite era R$ 100.000, cada convite. Ah, tá. Você dava para ajudar a instituição. É. Então só tinham celebridades do mundo inteiro. E lá fui eu, chegando na porta, tinha aquela multidão de gente querendo ver a Cher, né, e os artistas. E os jornalistas, os fotógrafos. Só que vieram juntos os atores fingindo que eram fotógrafos. E a hora que eu cheguei de limusine, imagina que a Cher ia chegar de limusine. Nunca, né? A Cher ia chegar bem escondida, né? Os atores começaram a gritar: Cher, 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 a Cher chegou! E começaram a fotografar, era só flash, a máquina nem funcionava, aquelas máquinas fake. Pá, 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 eu cheguei, desci da limusine, aí veio uma jornalista. Cher, conta pra gente! Começou a falar inglês comigo. Falou: no, 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 please, no, no, no. No, no. Sorry, sorry. E fui entrando, abriram o tapete vermelho pra mim. Eu sei que essa imagem deles abrindo o tapete vermelho pra mim está até hoje na MTV. Passa nos canais da MTV como se eu fosse a Cher chegando. Caraca, meu. E os fotógrafos de verdade me fotografaram e eu também saí nos jornais. Mas Eles você conheceu a acharam que Cher? era a Cher. E você E a conheceu? calma, foi depois. Aí eu consegui passar pelo tapete vermelho, acenei para os fotógrafos, cheguei na recepção e sem falar, sem saber falar inglês, eles falaram: "Ah, é a Cher, né? Vamos deixar a Cher entrar, a Cher". Aí parei, tinha um telão, um lugar pra gente fazer fotos, eu fiz fotos, todo mundo: "Cher, Cher, Cher". Entrei. Quando eu entrei, já tinha uma pessoa com um drink na mão. Ele falou assim: "É o drink que a Cher toma, não sei, é uma bebida maravilhosa". Eu já peguei o drink, bebi. Chegou Naomi Campbell. Naomi Campbell chegou, muito louca. A Naomi, que ela olha assim com a cara, Cher. Eu não sei o que que ela queria morder, ela estava bem. Aí eu brindei com a Naomi Campbell. Aí, nesse momento, quando eu brindei com a Naomi, logo na porta, na entrada, eu não entrei ali no cantinho, tá entrando. A Cher chegou, logo atrás de mim. Quando a Cher chegou, ela chegou de calça jeans, regata, simples. Um cabelo solto, não deixaram ela entrar, Meu porque Deus. não reconheceram a Cher. Até ela provar que ela era a Cher, aí eles viram que aquela era a Cher e não eu. Bem, só faltaram me bater. Meu Eram 2 Deus. seguranças. Me pegaram assim, me levantaram 2 brutamontes e me jogaram pelos fundos, que eu me ralei toda. Puta merda. Mas eu ganhei os R$ 1.000 do desafio do TV Fama. Foi maravilhoso. No dia seguinte, eu acho que foi a Cher que mandou me retirar da festa, ou a produção, né. Aí ela falou assim: "Ah, eu queria me redimir, eu não queria que eu tivesse expulso a minha cover, né, porque elas são minhas fãs e elas me ajudam a divulgar o trabalho". Ela mandou me chamar no hotel que ela estava. Então eu me montei, fui pro hotel. Chegando lá no hotel,
Aí que a gente se conheceu, Patrícia. Hã. Eu e a Cher, lá no hotel que ela estava hospedada. E aí a gente conversou um pouquinho, eu falei com ela, perguntei quando ela ia trazer a turnê para o Brasil. Ela falou que ela tinha insegurança de trazer a turnê, porque era uma turnê muito cara e ela não sabia se ia ter público suficiente. Uhum. Né. Aí eu falei: "Não", falei: "Do you have 1,000 fãs em Brasil? Você tem milhões de fãs no Brasil, vai lotar". Vocês veem que até hoje a Cher nunca trouxe Há a boatos de turnê. Caramba. que como há boatos de que Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, depois de Beyoncé, trará Cher. Nossa senhora, tomara. Será? Acho Há que não, hein? boatos, porque ele já é a rei das gays, então É, existe um verdade. forte boato de que ele vai investir em Eu Cher. acho então, seria o primeiro show da Cher no Brasil, que ela Nunca nunca fez? fez. Não. Caraca, meu. Inclusive eu estive agora no Rio, trabalhando com Lady Gaga. Eu trabalhei na Mansion of Gaga, que era uma casa, um casarão, onde eles fizeram representações da casa da Lady Gaga. Eram espaços instagramáveis, como se fosse o quarto dela, com a cama com estampa de carne. E as pessoas iam lá fazer foto e divulgar. Trabalhei para Skull Beats agora lá. Legal. Isso, foi muito legal. Antes de você ter chego em São Paulo, eh, demorou muito para acontecer, assim, a carreira de verdade? Não. Financeiramente falando, vai, vamos, Não, porque eu fiquei estudando 3 anos, passando bastante dificuldade, é, eu não tinha dinheiro para nada na faculdade, só que eu não pagava a faculdade, né. Então nessa época eu fazia de tudo para sobreviver, eu fazia decoração de festa infantil, né, eu vendia camiseta, eu fazia tudo que eu podia. tem que ser Pra me virar, pra descolado, né, comer e porque tal, pra me senão virar, é. E aí no terceiro ano já, um grande amigo meu, o Percival Tirapelli, que ele foi meu professor de pintura, de história da Percival arte, Tirapelli? Percival Tirapelli, ele me levou, ele me indicou pra dar aula na secretaria do menor da época. Então eu passei pelos testes, fiz todos os testes, eu tinha talento, né, eu era boa, sempre fui muito boa, muito responsável, muito profissional. Eu consegui pegar o trabalho, eu comecei a trabalhar no terceiro ano da faculdade. Então ali eu já consegui alugar uma conseguiu. kitnet, é. É, meu, Mas eu pelo passei que você tá 3 anos bem contando, você difíceis em São sempre levou Paulo. tudo muito a sério, né? Você nunca Sim, eu foi levo tudo, eu muito sou muito profissional, é, tudo que eu faço. Eu levo muito a eu sempre, acho que isso que eu também, aprendi, eu fui né, educada a levar tudo muito a é, sério. Porque eu já trabalhava com meu pai, pintava a parede com meu pai quando era criança, ia pra roça, carpia, eu apanhava limão, sempre teve laranja, uma sempre responsabilidade já, trabalhei pra ter o meu dinheiro. entendi, Mesmo pra comprar um doce ou pra comprar uma cartolina que eu gostava de desenhar, eu tinha que meu pai me ensinou a trabalhar para comprar as coisas que eu queria. entendi. Então eu sabia que eu tinha que trabalhar pra ter minhas coisas. E ela também é uma empreendedora, né, porque a Paula tem uma é uma agência Eu tenho basicamente, uma né. empresa que é de uniformes e figurinos, eu tenho equipe de maquiadores, hã, e eu também sou dubladora, e artista plástica. Como artista plástica, ela já fez também uma série de Fiz coisas super muito legais, bacanas, muitos tá. retratos de transexuais, fui contratada para pintar murais, casas, decoração com trompe-l'œil. Já ouviu falar em trompe-l'œil? Chama-se engana-olho. São aquelas pinturas nas paredes com campo de Ah, profundidade, tá, com perspectivas, né, perspectiva, isso, eu Ela tem fiz legal. uma veia muito. renascentista, inclusive, ela tem Tenho. ela gosta, um Tenho barroco bem acentuado, adoro, porque adora foi aí pintar que eu coisas aprendi minhas barrocas. raízes, o hiperrealismo, a figura renascentista, né, toda essa expressividade eu gosto muito, que eu aprendi com o Percival. E até hoje você pinta, né? Pinto até hoje, estou pintando o retrato de uma artista lá do Rio de Janeiro, chamada Gabriele, e eu sempre recebo encomendas para pintar retratos. Nunca Eu teve uma gosto. proposta pra você sair do país? Já sim, eu já fui para a Alemanha, trabalhar no Pulverfest Cabaré. É uma história bem legal. Eu fui indicada para fazer Cher, só que chegando lá, no final do show, tinha que mostrar o brinquedo. É cultural na Alemanha, que vem da época da guerra, onde não podia entrar mulher nos campos, né, militares. Então, os próprios homens se vestiam de mulher e faziam shows de brincadeira para eles se divertirem. Então isso continuou. Então virou uma cultura
transexual fazer o show, chama Man or a Frau, homem ou mulher. No final do show, tira, abre, joga um foco na gente aqui e mostra o brinquedo. E é a hora que todo mundo mais aplaude. Então, é a parte que o pessoal espera do show, pra saber se é homem ou mulher, porque tem as transexuais que são operadas Uhum. e tem as que não são operadas, E fazendo o show. que que você achou da Alemanha, assim? Gostei, arrumei vários namorados. É. Eu gosto muito dos alemães. É. Mas é muito sobre isso também, sobre essa quebra de Lá eles preconceitos, não têm né. tanto preconceito como aqui, é. A Roberta Close, que é quase contemporânea a você, Sim. é uma travesti histórica que foi musa de tantos outros artistas, grandes artistas, e se casou com um Casou com um suíço. holandês, né. Suíço, não Paulette, foi? Suíço, é. direciona um pouco o microfone pra você. Não, só Desculpa. abaixa ele assim, ó, Sim? pra baixo. Aqui. Aí, mais na direção da sua boca, acho que fica mais Ela se É, casou lá fora é mais fácil casar, por isso que as travestis às vezes é. preferem ir embora, né. Porque lá é uma cultura mais antiga, eles já passaram por muitas coisas, né, eles não os preconceitos já ficaram pra trás, né. Mas você acha que ainda hoje o brasileiro é muito Hum. preconceituoso? Olha, eu acho que caiu muito esse conceito. As coisas melhoraram muito. A gente já deu muito a cara a tapa na TV, né, então a gente já explicou muito, as pessoas já entenderam. Já Hoje eles tem já eles já aprenderam a lição, né. Hoje tem um movimento de travestis jovens que Sim, gostam de se colocar como travesti, e não mais como transex e tudo sim. isso. Ao mesmo tempo, a gente tem essa coisa do LGBTQIA+, do apagamento do T, né. O T deixou de ser travesti para virar uma coisa mais abrangente, né, para virar transexual, enfim, mulher trans, homem trans, mas invi Existem muitas bifurcações, cada um escolhe o seu local onde ele mais se encaixa, né. mas você acha que a travesti é invisibilizada ainda? Ah, é, ainda é sim. E nesse sentido sim. Na falta de oportunidade, né, a gente é descredibilizada por ser travesti, nesse sentido. Então, eu ainda por que que eu faço um monte de coisa? Porque eu procuro oportunidades. Eu acredito que se eu souber fazer outras coisas, vai trazer outros trabalhos para mim. De tanto que a gente é ainda, eh, descredibilizada profissionalmente no mercado de trabalho. Mas você já perdeu oportunidade por ser uma mulher travesti? Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E hoje você acha que melhorou isso ou não? O mercado de trabalho está mais atento ao talento que vocês têm? Existe uma política, né, que nos inclui, para a inclusão. Só que existe como que eu diria? Enrustido, eles dizem que não são preconceituosos, mas eles são, entendeu? Na primeira oportunidade eles nos tiram da jogada. Mas hoje a gente tem movimentos, né, por exemplo, da Maitê, do Sim, Transemprego, então sim, existem graças a Maitê Schneider que hoje eu sou dubladora, porque ela me deu a primeira oportunidade de ser dubladora, ela me mandou por um teste. Eu fui fazer o teste e passei. você chegou a dublar a Carla Sofia Carla Gasman. Sofia, Não, que co Rebeldes. que Eu faço concorreu com o nosso filme aqui, Ainda Estou Aqui. e E era também a ela faz franca candidata a ganhar o Oscar e sim. teve toda a polêmica da forma como ela se enfim, como ela se comporta publicamente, como ela pratica transfobia, né, como ela é preconceituosa, xenófoba. Essas coisas todas acabaram impedindo até que ela tivesse uma grande ascensão. Você foi dubladora Eu dela. fui dubladora dela e de muitas outras, até da mãe das Kardashian. Pai, É, agora é mãe. é, É Pãe, é é Pãe, Pai. é Pãe. Como ela chama? Esqueço o nome. Vamos pegar o nome. Cadê produção? Pai Cadê das Lucão pai das tagueando Kardashian. ali para ver qual o nome, por Caitlyn, favor? Caitlyn. Caitlyn. Caitlyn Fez a Kardashian. Caitlyn, eu fiz a Laverne Cox, eu faço vozes também de travestis e drag queens que não são conhecidas, né, que vêm para o Brasil e eu faço tradução, né, para o português. Ô Tá Paulette, vendo? Elas já estão mais protegidas da IA.
Porque a IA não vai fazer. Talvez faça, a Não, gente faça tem que assim. É. Eu a tenho gente tem que ver percebido se que faz. minha voz fica num banco de vozes Hã. e eu acho que eles se utilizam dessa voz Pra para fazer outras aprender. vozes de travesti. Caiu muito o meu número de trabalhos, É. bastante. A IA Eu vai fazia vai muito mais, agora tá bem ralo. Mas Por você acha que eles já estão exceção, usando já, eu IA? acho que sim, É. acho que sim. Por sinal, você acha que Estamos isso lutando, né, contra. Temos É. aí um grupo bem grande de dubladores e artistas que estão lutando contra isso, pra gente não perder o nosso emprego, né. Mas tá difícil. Paulette, durante a pandemia, que foi um período ruim para todo mundo, não só do confinamento, mas também dessa lacuna de trabalho que todo Tem um mundo ficou cafezinho aí pra sem e gente? tal, eu sei que você ajudou muitas outras travestis em situação de vulnerabilidade. Conta um pouco mais sobre esse trabalho que você também faz questão de manter ali no dia a dia. Sim, eu ajudei a arrumar cesta básica para elas. Eu sempre fui amiga do pessoal do SATED, inclusive eu faço parte da equipe do SATED, Sindicato dos Artistas, né, de São Paulo, e com eles a gente arrecadou muita cesta básica, e distribuímos cesta básica para elas. Eu fazia questão de criar um mailing de transexuais, de travestis que estavam complicadas para vir, foi difícil, né, e a gente distribuía cestas. Porque muitas, inclusive, só conseguiram sobreviver da Graças prostituição às também, né? Eu acho que a prostituição continuou na pandemia, mas diminuiu, né, foi bem menos, então tudo era mais difícil, né, o dinheiro era mais escasso, e os programas mais escassos também. Agora vamos voltar lá no tempo. Você trabalhou com Rogéria. Sim, trabalhei com a Rogéria, em vários eventos, também com a Roberta Closer. Conta um pouco mais pra "Ai, gente. viado, ó, eu consigo bicha, eu consigo imitar". Astolfo. Ai, bicho, meu nome é Astolfo, hein, mas ela falava Astolfo sempre, porque ela sempre foi uma grande marqueteira, né, então ela sabia que a sociedade nos vê como homens. Então claro que ela não era um homem, né, a travesti, né, e ela usava isso pra polemizar, né. "Meu nome é Astolfo, calma", então isso gerava, eh, mídia em cima dela, ela sempre foi Mas muito você acha inteligente. que a Rogéria, por exemplo, é a primeira travesti da família brasileira? Eu acho que sim, ela fez muita história, ela entrou na televisão, ela fez novela, ela fez musicais, Tem né, um então ela alcance grande, entrou né. É. na família brasileira através da TV, né, do carisma que ela tinha. Voltando pro espetáculo que vocês produzem, para o musical, conta um pouco mais quem são as O musical é composto por Leandra Gitana, eh, ela trabalha com arte cigana, e no musical ela faz a Adele, e a Adele, a Lady Gaga e a Madonna. É um musical onde a gente canta mesmo, a gente fez aulas de canto para se aperfeiçoar, e tem a Renata Peron, que também ela é uma artista muito bacana, espetacular. espetacular, que canta muito bem, e ela faz Edith Piaf, ela faz, eh, muitas artistas brasileiras. Cada uma faz 3 personagens. E a gente conta um pouco da nossa história, né, e a gente incentiva as pessoas a encontrarem dentro de si a sua própria diva, que é uma diva perto de você. Às vezes a gente procura, mas tudo está dentro de nós mesmo, mais perto do que a gente imagina. Uhum. Então é um espetáculo que incentiva o amor próprio, né, das pessoas. Entendi. É você encontrar seu amor Mas próprio. esse espetáculo tá rolando agora ou como é que Não, tá? nós estamos um pouco paradas, porque a gente teve incentivo do PROAC, a gente fez 24 apresentações. Uhum. E as Aonde? Onde foi? Eram em céus, em centros Tá. culturais, em teatros da Ela cidade, falou céus, tá, e não incels, nos céus. Eu porque falei em senão céus? parece que o incel é aquele cara que não pega mulher, que não gosta Não, de mulher e tal, a gente falou nos vou Eu céus. não repetir sei nem o que que é isso que você falou, nos incels. céus. Tem isso? Nós teremos um Meu debate Céus profundo Deus. sobre isso, são Gus. locais de cultura da prefeitura. Sim, é. Eu Bibliotecas, entendi o que ela falou. teatros em escolas, né. Então nós fizemos muito e foi muito legal. Os adolescentes gostaram muito do espetáculo, entenderam muito bem a história, cada uma contando como a gente, chegou até aqui, como que a gente virou travesti, como foi a nossa história, cada uma contando a sua história real, né. Inclusive a Renata Peron lançou um livro falando da vida dela, e é um livro muito legal que ela transformou
o livro inteiro no espetáculo, que é muito bacana a história dela. Quando que vocês se conheceram? Favale e Paulette Pink. Eu Patrícia conto ou você conta? a Patrícia conta, ela vai Não, você conta, vai lá. ela me chamou pra fazer uma foto, né, e eu sempre quis aparecer nas revistas. Ela falou assim: "Olha, eu queria que você viesse fazer uma foto, só que essa foto", eu não sei como que ela chegou até mim, desculpa, não lembro. Rai Mendel, eu cheguei através de você por um estilista maravilhoso de Minas Olha. Gerais, que vivia em São Paulo e era já um grande revolucionário, um grande rebelde, e ele me fez essa ponte com a Paula. E eu queria, na verdade, fazer uma foto nu, Era um nu artístico. era um nu artístico, fotografado pelo Daniel Malva, um cara, puta, fora de série. E eu, como nunca tive vergonha na cara, eu fui fazer essa foto nua, com os seios de fora, né, Patrícia? Toda montada de Sei cher. aqueles peitão, tá, silicone, tal aquela história, e o brinquedo também ali pra fora, numa pose meio de Cristo, assim, Era uma né, coisa meio de religiosa, tinha uma religiosa. conotação A foto ficou maravilhosa, saiu na revista Quem fez a foto? sans non. Sans Você Non, lembra o fotógrafo? Daniel Malva. Daniel Malva. Ah, Daniel ok. Malva, e é uma foto super artística, a gente fez um ensaio maravilhoso, mas muito Isso transgressor pra pra época que já. Muito transgressor. Era uma onde ia aparecer essa foto? pra SN, era uma Se fosse plataforma se que eu hoje fosse tinha. postada aquela foto, Nossa, geraria confusão. a gente Sério? super É. seria cancelada daquilo. A foto era muito E na transgressora. época não foi? Eu acho que a gente estava num momento muito mais aberto do que a gente está hoje, muito Eu menos também acho, conservador, eu também acho. muito menos, não tinha essa política do cancelamento, era uma outra Não, eu história. não pude postar a Talvez a foto. internet, né, faça No isso. Instagram não Eu pude acho que postar. até hoje a gente não pode postar Não essa pode, não foto, pode. né, Mas a Patrícia embora sempre foi muito além do tempo dela, ela tem uma cabeça além, né, não adianta. embora essa foto exista e esteja publicada, esteja lá, na plataforma da Algum SN dia até hoje. poderemos publicar, mas talvez com umas folhinhas em cima, assim, né. Uma intervenção Vai Photoshop. ter que fazer um Folha de renascentismo uva. ali, É. uma outra história. E a partir de então ficamos grandes amigas, porque Fomos ficando aí eu fiz um espartilho pra ela ela arrumou um namorado. Uhum. Lembra? nossa, Você arrumou um eu namorado. nem lembrava que eu tinha arrumado um namorado. Você arrumou um namorado, porque você fez umas a gente fez umas foto Fizemos. com espartilho, ela maravilhosa, e ela colocou no Tinder. E ela arrumou um namorado. Quantos anos você ficou com o Will? Ai, pronto. Pronto, agora você Quantos- tá não, tá dando datas. Pronto. Datas. Data. Deu datas, aí é o problema. Quantos anos? 7 anos? 12 anos. 12 anos! Ó, é um 12 anos. casamento. É o Culpa espartilho sua. Foi o espartilho, platinado do O amor. espartilho longevo. Do amor, Um grande deu espartilho. certo. Então agora tá na hora da gente fazer outro espartilho. Pois é, porque agora eu tô na pista. Agora vai ser um espartilho diferente, maravilhoso, todo Agora eu tô na pista. bordado. Mas agora eu tô meio afinzona de pegar gay. Eu tô Sério, meio- virou sapatão? Não virei, mas tipo, cansei dos homens, os machos estão uma merda. Eu tô virando sapatona Ó, também. Vocês estão indo pro Sabe Pronto, por então a quê? gente pode se pegar. Pronto, A gente pode Paty. se pegar. Vocês estão indo pro momento. Compra o vinho. Dinamite? Ali, ó. Eu tô preferindo. Eu tô Momento- preferindo mulher. Porque Momento homem dinamite. é muito chato. Momento dinamite. Todas nós estamos. Homem é muito todas chato, nós estamos gente. nessa vibe. Também concordo com você, homens. Nós que já somos muito sambadas, pegamos muito homem, Vamos amiga. ser canceladas A gente já e cansou vamos ser de vítimas homem. de misoginia agora. Vamos lá, Gus. De homem hétero. Põe a gente, de homens héteros. E não só de homens héteros, né? Porque aí os homens. Ai, em não, geral- homem é muito Você chato. nunca foi casada? Eu recentemente fui Hã? casada. Só que eu não posso falar sobre isso. Não, você não pode. Já fui casada dar várias detalhes. vezes, assim. Não é casado, eu tive relacionamentos De duradouros. morar juntos? Morar junto. Ah, Nesse Tive. último, sim, morou junto. Junto, é. Tive sim. momento E todos dinamite. com hétero. Eram homens héteros. Então, por isso que eu cansei um pouco dos homens hétero. Eu acho que a gente tem que ampliar o leque. Eu acho que eu tô numa fase assim, me abrindo mesmo também, quebrando os meus próprios preconceitos, porque a gente tem os nossos preconceitos também, né? Total. Tem que quebrar os preconceitos internos da gente. Por exemplo. Começar a abrir a cabeça para novas experiências. E você, não quer experimentar uma boneca? Eu estou bem sobre casado. isso. A boneca é do ano sobre 2000, isso. peito, quadril e piu-piu. Aqui é um playground pra você. Há Não. muita diversão em todos os cantos. Eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que a travesti,
quando ela também tem essa mente aberta, ela não tá presa só num: Não. "Ah, eu quero", é que você é muito hétero, né, muito Sim, eu sou muito conservadora e hétero, tal. mas tem travestis amigas minhas que namoram com mulheres, Eu acho que com essa é mulheres. a grande Com sacada. mulheres, homens trans. Ah, com homens Homens trans. trans, que transicionaram, mulheres que transicionaram. Gente, que maravilhoso. Muitas, muitas. Você entendeu, né? Uhum. Eu tô vendo Não, Travestis eu que tô a pensando em namoram com outras homens cabeça coisas. a trans. cabeça do macho em desconstrução pensando nessa Não, situação. tem travestis que namoram com mulher também, que É. gostam de mulher, Mas que você já gostam de precisou mulher. usar a força Que em que é a alguma força? situação? A A força força você a já precisou se parte defender, masculina se da defender. Nossa, eu sou boa de briga. é, então. Eu sou boa de briga, meu bem. Eu entro pra arrebentar, saio toda arrebentada. Não, porque às vezes Eu a eu eu pessoa acha perco a que não. cabeça quando eu entro numa briga, eu me arrebento inteira. Eu mais apanho do que bato, mas eu brigo. Não, já Porque defendi travesti, entrei em é, briga, sempre pra defender, assim, quando eu acho que a situação é injusta, eu entro pra coisas que não fazem comigo. Podem me ver lá apanhando que não me ajudam, mas eu quando eu vejo uma situação de injustiça, eu entro pra brigar, eu vou junto, eu dou pedrada, caio louca. Você tem uma história maravilhosa da polícia que levou você e um grupo de outras travestis para Santos. Conta Fomos essa deixadas na história eu acho estrada. incrível. Eu estava fazendo Incrível de show. ruim, tá, por Não, favor. eu estava fazendo show, eu estava vestida de Paulette Pink, toda de rosa. A boate chamava, eu lembro até hoje, Le Carrossel, que era na Santa Cecília. A gente fazia um show e ali na rua tinham garotas, né, travestis que faziam programa, que trabalhavam ali. Era um local de prostituição. E a gente era amiga delas, né? Então a gente saía do show, montadas para ir embora, e a gente ficava conversando com elas. Parou uma viatura e levou a gente. Levou eu, a outra drag, a travesti, todas. Foi uma festa. Aí elas gritavam Foi pro uma festa dentro policial, do camburão? mas foi muito divertido, mas era assim, era uma perna aqui, a cabeça da outra ali, mas a gente foi assim amassada dentro. Eram tantas. E elas gritavam para os policiais: ela não tá fazendo programa", porque naquela época a prostituição era vadiagem, era dado como vadiagem, né, então você ia presa. Eu tinha que ficar presa lá e depois eles só aí ia presa de isso há forma muitos ilegal, né, anos. porque não existe uma lei que fala não, Tem que Só que prender. eles faziam por entendeu? maldade, eles É, prendiam elas por maldade, então é. queriam se divertir com elas à custa dessa desgraça, né. Então levaram a gente para uma estrada de Santos e largaram a gente no meio da estrada. Sem sapatos, né. Aí eu montada, de drag, na estrada de Santos, só com a minha bolsinha, a minha bolsa do show, com a roupa do show. E o que passa na cabeça no trajeto pra um negócio que você não sabe Aí pra elas onde você davam tá indo? risada, porque elas estavam acostumadas àquilo. Imagina Ah, tá. que isso acontecia acontecia diversas vezes. E elas falaram: "Calma, a gente vai pegar uma carona com os caminhoneiro, boba". Aí a Já tinha gente saída já. elas já. Então, todo mundo dava carona, então os caminhoneiros deram carona pra gente voltar pra São Paulo. Entendi. Mas hoje Hoje não acontece mais isso, né, isso não tem mais. Ó, o Léo tá me Eles dando não um toque levam. aqui, que você fica com a mão aqui no rosto, ó, aí você não mostra o seu rosto, Hoje não sua se prende cutis. mais nenhuma travesti por estar na rua se prostituindo, né. mas hoje existem outras formas também, né, de você encontrar um parceiro. Você não precisa estar Pode ser necessariamente na rua, por né. aplicativo, elas atendem em casa ou conhecem Então, pelo mas tem aplicativo. E aplicativo para Tem travesti ou não? aplicativos de Qual que programa vocês para usam? travestis. Olha, eu não Não, você tem mas vários, você eu não deve saber, conheço. não Eu conhece? não conheço, assim, eu acho que no passado Você usa o Tinder, né, e o Bumble. eu não, eu todas as vezes que eu tentei me cadastrar no Tinder, eu fui banida, por ser travesti. Eles Jura? banem, teve uma campanha. Tinder, o que que é isso, mas é Tinder? por Nós conta fizemos do campanha, a Roma Gaga fez uma campanha, processou o Tinder, porque, Que eh, toda vergonha. vez que a gente se cadastra, eles banem a gente, aí a gente não consegue nunca mais entrar. Eu fui banida várias vezes. Mesmo que eu fiz contas diferentes, eu fui banida também. Eles descobrem que você é trans. Não sei como. Denuncia um perfil. Talvez denunciam, é. é. Alguém denuncia. Gente, mas mesmo assim é inacreditável, né. É, E porque ainda hoje. é por isso que no sexo a travesti continua sendo tratada como fetiche, Ainda. né, o Então que é parece que ali não é completamente nosso lugar de absurdo. encontrar um Exato. namorado. A gente não pode estar ali para se divertir.
Você só pode fazer programa, por exemplo. Nossa, Então, bizarro. tem travestis E que não fazem programa, que querem arrumar um relacionamento, Exato. que querem namorar, querem se conhecer alguém, querem se descobrir. por que ainda tem algumas que ficam na rua, assim, algumas Sim, muitas travestis ou travestis ainda têm que enfrentar a rua, porque é a sua única, saída, é? é Fonte de trabalhar na renda, rua. classe social, total. Sim, porque tem muitos homens que preferem pegar a travesti na rua e dali levar para o motel e depois deixá-la lá, do que deixar algum rastro no telefone que a mulher Entendi. possa descobrir, É. entendeu? Existe aí uma logística. Gente, acabou de acontecer um caso de um policial militar que pegou uma travesti, levou para o motel, pagou em dinheiro e matou a travesti, tá. Tem muitos casos Mas desse, acabou de acontecer, tipo, aconteceu semana passada. Então continua sendo, eu estava lendo aqui numa estatística que o muitos Brasil casos. pelo 16º ano, continua sendo o país que mais mata travestis no mundo. Tem uma Então assim, história muito é famosa surreal isso. de uma grande diva da noite chamada Condessa, Hã. que ela era dona do nosso mundo. Ela teve um relacionamento com um policial que matou ela. Deu um tiro na cabeça dela no final da história. Porque ela descobriu que ele estava saindo com uma outra mulher e ela foi atrás dele para tirar satisfação e ele matou ela dentro do carro. Botou ela num Muito louco, carro, né, porque parece armou uma arapuca para ela e matou ela. que é descartável, né, as pessoas não têm Mas é por isso que a gente está falando do fetichismo, né, a travesti continua sendo vista como um fetiche, e não não, como uma porque as mulher. histórias são muito trágicas, assim, né, você vê, assim, mas eu acho que a impunidade também faz com que tudo isso Muito, aconteça também, né. muito. Eu não sei o que se há impunidade. Eu acho que há uma punição para quem mata os outros. Sim, Não é tão impunidade Hoje não, eu hoje acho que hoje não é sei o que acontece com tratada essas o pessoas. crime contra uma travesti já é tratada como feminicídio? Já Quando é a tratado família como vai atrás, feminicídio? sim, mas quando acontece que a família não tá nem aí, não acontece nada. Quando há uma procura da família em querer saber quem matou, porque muitas são abandonadas pela família, né, então a família não quer saber, Mas você já não dá em passou, por nada. exemplo, por situações em que você teve que ir para uma delegacia, e Muitas aí neste vezes. caso você prefere ir para a delegacia da mulher e ser atendida ali, ou para uma delegacia normal? Delegacia normal. Por quê? Eles tratam a gente super bem, eles são muito respeitosos. Na delegacia comum. Comum. Você já teve alguma experiência negativa na delegacia da mulher? Nunca fui, nunca fui. Sempre fui na delegacia normal, porque eu acho que eu sou uma pessoa normal e que eu tenho que ser tratada como todo mundo, em qualquer né. lugar, né. Sim, sim. Vamos falar do nosso momento Fred Momento Fred Mercury, Mercury, É. que é o seu momento de glória. Hã, momento de glória. Ai, nesse meu seu Deus. Qual foi o ponto alto, máximo que você acha que você já alcançou ou que vai alcançar ainda? Eu sempre digo que eu ainda não alcancei meu ponto máximo, que eu ainda vou conseguir. Uhum. Eu não sei nem dizer, tem que tanta coisa boa que eu fiz, né, tanta coisa legal É que eu bom, né, faço. Eu ficar na eu dúvida de tanta coisa boa, eu né. sempre eu acho que eu me supero, só pelo fato de ser hoje alguém, de ser travesti, estar aqui, é meu ponto máximo, porque tantas se foram, muitas, se frustraram, não conseguiram nem uma casa para morar, hoje eu tenho minha casinha, né, eu tô vivendo meu ponto máximo. Uhum. Acho que isso tudo para mim, estar aqui hoje viva, estar aqui conversando com vocês, eu ter amigos, eu ter saúde, eu ter que lutar para pagar minhas contas ainda com 54 anos, ter que correr atrás de trabalho, isso é um desafio que me faz me sentir viva. Entendi, Que legal. legal. Isso é legal para mim, isso eu não tudo é uma conquista dia a dia, né. São superações, são aprendizados. Saber cantar era um sonho. Eu fui aprender, cantar uma música, estar num palco, eh, ter minha casa, ter amigos, pessoas que frequentem minha casa, ter a minha família que hoje me aceita, meus parentes que dizem que me amam, que são meus fãs. Seu pai, Eu você já eu tenho um faleceu, ponto né? máximo, eu tenho um É. ponto máximo, eu tenho um ponto máximo. Eu ser convidada para ser a rainha da parada gay da cidade que eu nasci, Ó, que Taquaritinga. legal. Foi meu ponto máximo. Não foi? Acho incrível, conseguir Sim, voltar para sua cidade. como rainha. Sim,
depois de mais de 40 anos, e Maravilhoso. ganhando um cachê, e tá no palco, naquele trio elétrico cantando. E mais uma, gostaram tanto, que me chamaram de novo pra esse ano. Que eu vou ser de novo a rainha da mesma parada gay da mesma cidade. Você já foi num gala gay? Eu fui no Gala Gay, tem uma história muito louca com o Gala Gay. Eu fui para o Rio participar de um concurso de drag, onde eu competia com as drags do Rio de Janeiro. Cheguei lá, arrasei, fiz meu show de patins, ganhei o concurso. Ficaram muito enciumadas. Ao mesmo tempo, fui chamada para ganhar um prêmio no Gala Gay, que era o melhor drag queen lá de não sei o quê. Quando eu fui lá receber o prêmio no Gala Gay, eu fui perseguida por uma travesti chamada Yarley. Essa Yarley, muito enciumada que eu estava lá ganhando os prêmios, que era pra ser das drags do Rio, me perseguiu dentro do do evento com um salto desse tamanho pra dar na minha cabeça. E ela era muito Meu Deus do famosa, céu, é uma violência. pra você ver de onde vem. Ela me perseguiu o que ela queria, e ela tinha fama de que ela tinha deixado várias pessoas cegas, porque ela dava o salto no Que olho. Deus do céu. horror! Aquilo me Que deixou em horror! pânico, eu comecei a fugir, eu fui escoltada por eu peguei o troféu e fui escoltada por seguranças até a saída pra ir embora. E eu consegui escapar da Yarley, Intacta e tem os 2 intacta, e olhos. sumi de lá, não voltei mais, só voltei agora com o negócio da Lady Gaga que eu fui trabalhar. Eh, eu só sei que hoje a Yarley está no céu. Beijo, querida. Fique com Oro por Deus, que você Deus todas te as Deus noites. te abençoe. Abandone. Eu só voltei para o Rio de Janeiro, porque eu sei que a Yarley E não não tá ia mais lá. mais me perseguir. Mas eu passei um sufoco nesse baile do Gala Gay. Eu gostaria também de perguntar para você da sua experiência com a literatura infantil. Você tem um livro, O Reino da Fadinha Pink, eu gostaria que você contasse como é que foi essa porque é a sua história, É um pouco né. da minha história, misturada com um pouco do seu talento como escritora. Você é a ghostwriter, né, Patrícia, dessa história toda. E eu ilustrei o livro, né. Ah, você fez as As ilustrações? ilustrações Olha, que legal. com lápis de cor, né, lápis Que massa. aquarelado. É, tudo com a direção de Patrícia, né, essa gênia, esse cérebro que pensa. Privilegiado. Esse livro, conta um pouco da minha história, de como eu me senti isolada num mundo que era totalmente branco e preto, né. E eu era aquela coisa colorida que todo mundo estranha. Com o tempo, a cor ela contagia. Acontece muito com a minha cor pink, né, a Paulette Pink, ela quando ela chega, eu vou falar da Paulette que não, né, quando ela chega ela contagia uma festa, um ambiente, porque ela é colorida, ela é alegre, ela é brincalhona. Então, eu acho que a felicidade contagia, assim como a negatividade também contagia de negatividade os ambientes, né. E esse livro, qual foi a tiragem dele? Quando foi Nossa, a lançado? gente vendeu bem, né. Vendeu. Eu não sei a Olha, tiragem, porque o mercado eu sei, literário é uma coisa muito eu louca, né. sei mais ou menos. Eu só sei que o estado, na época, o governo do estado comprou mais de 1.000.000, Nossa, que e a gente legal. vendeu bastante Ah, fora foi um pelo livro é aplicativo. verdade que foi um livro que Mais de um foi milhão de inserido cópias. Em algum no pro sistema Eu acho que educacional. 1,5 milhão de Que cópias. legal, Não, nossa, Eu fiquei muito feliz. que Muito legal. bom. é um livro Precisamos muito escrever legal. outro. Precisamos fazer uma E é continuação da Fadinha. financeiramente bom fazer Olha, eu livros? acho Tirando o que Paulo Coelho, não. não, olha, eu acho que é mais gratificante, que a história chegue às Deixar um pessoas, legado aí. porque eu lembro que esse livro foi inserido na rede educacional do estado, e isso gerou um grande orgulho pra gente, né, Patrícia? Total. Legal. E tem que lembrar sempre, a gente não pode romantizar, né, porque, enfim, é uma profissão incrível, escritor e tal, mas acho que no nosso caso foi muito mais uma realização pessoal. Realização Sim. pessoal, sim. Eu não imaginava que ia fazer tanto sucesso. Quando eu ia nas livrarias, eu procurava e eu achava, ele estava lá nas livrarias. Ah, é muito Ai, legal, né, ter um que livro. coisa E gostosa. escrever para criança, trabalhar com criança, vem também com esse bônus de a criança não ser preconceituosa, né, então você Quebrar o consegue preconceito logo na raiz. exato, Eu lembro que muitas mães de família, lembra? Faziam vídeo com as crianças lendo o livro e as crianças amando aquilo. E eu postei muitos vídeos. Eu achei muito bacana. Hoje,
qual personagem, a Paulette e a Cher, quem trabalha mais hoje? Ah, é metade, É. metade. A Paulette é muito requisitada nas festas de A Paulette sempre tá aniversário. de patins ou Não, não? não, não. Eu abandonei o patins É? muito tempo, em respeito a uma outra artista que andava de É patins, isso que que é eu a ia falar. Isabelita. É, Então, eu na época que eu comecei a usar patins, eu não sabia da existência dela. entendi. E quando eu soube que ela existia e que ela estava há muitos anos, ela beijou o presidente na época e ficou muito famosa, É. depois de mim, que ela estourou, né. Eu fiquei conhecida antes, mas eu não sabia que ela existia. E por respeito a ela, eu deixei usar o patins. E a gente se encontrou recentemente, trabalhamos juntas numa festa em Maricá, no Rio de Janeiro, na mesma festa. E a gente se conheceu, depois Legal. de tantos anos. Foi muito legal. E ela continua a mesma, é Mas muito você tem divertida. uma chateação com o uso da cor, porque você Tenho, tem uma característica muito acentuada que é o pink, né, e tenho. quando você vê outras drags usando, isso é uma coisa que te deixa bastante Não, chateada? eu não fico chateada. Eu só não gosto, da falta de crédito que eu não me dão. Da Então, por inspiração. exemplo, hoje eu estou imitando a Cher. Então eu estou falando: "Gente, eu sou cover da Cher", né. A Cher é Uhum. um personagem. Eu criei um A personagem, ele tem Paulette Pink é características. um É um personagem. É. personagem que eu criei, eu desenhei e eu patenteei. Ah, Quando eu legal. patenteei ele e registrei também na Biblioteca Nacional, eu tive que fazer 5 desenhos. Então eu desenhei o personagem, então tem os desenhos dele. Então ele Ela é muito CDF, meu. Muito. sim, porque eu fiz faculdade de artes É, plásticas, então. né. Eu sempre fui muito bem orientada por professores de arte, de história da arte, então eles sempre me orientaram a fazer o certo. "Ah, Paulette, já que você está sendo copiada, registra". Então registrei. Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, eh eh, como chama? INPI, Uhum. Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Eu fiz vários registros para garantir o meu personagem, porque ele é o meu ganha-pão É até uma marca hoje. registrada, né. E quando alguém se utiliza do meu personagem para ganhar dinheiro e não me dá nem o E crédito, rola isso? Covers, isso me assim? irrita. Sim, recentemente uma drag famosa, eu não digo que ela é drag, eu digo que ela é cantora. Ele é cantor, é um rapaz, ele não é mulher, tá? É, Uhum, é um rapaz que faz show de drag, que, né, se utilizou da drag queen para se promover, mas ele é cantor que não fazia sucesso como cantor. uhum, Então ele se vestiu de drag para fazer sucesso, para dizer que é um bom cantor, uma boa cantora como drag, né? uhum. E fez várias propagandas, ganhou acho que R$ 300.000 em cada propaganda, vestido de Paulette Pink, e nem sequer me acreditou. E quando eu fiz um vídeo, eh, reclamando desse fato da falta de crédito, ele veio no meu perfil e falou que eu não era dona da cor. Agora, Patrícia, mais do que nunca, sabe que até Barbie patenteou um Pantone. Sim, Então eu posso muito bem patentear o Pantone da minha cor é. e entrar com ações, né, Várias marcas, né, ações de Tiffany, indenização. também Então eu tem. acho burrice uma pessoa uma artista que me imita, tá ganhando dinheiro com o meu personagem, que eu fiz história, que eu criei, tá ganhando dinheiro com isso e vir me descredibilizar dizendo que eu não sou nada, apenas uma cor. Eu não sou apenas uma cor, eu sou uma expressão, eu sou uma referência, eu sou eu sou um exemplo, de artista e não sou só uma cor. Acho que a cor vem junto. Qual é o seu momento dinamite? É o de Momento acabar com a dinamite. falta de crédito para os artistas criadores. É esse. No nosso próprio meio. Pior que é no nosso próprio meio. A gente é descredibilizada no nosso próprio meio. Que isso é muito triste. Num meio onde a gente tinha que se unir. Tinha que ser unida e lutar pelos mesmos ideais. A gente é descredibilizada por pessoas do nosso próprio meio. Paulette, Paula, Paulette, Cher, essa pessoa tão multitalentosa que você é, muito, muito obrigada por você ter vindo, por você ter aberto um pouco da sua história, e a gente quer te ver muitas e muitas vezes por aqui. A gente ainda quer entrevistar a Cher e a gente quer entrevistar a Paulette. Eba! Obrigada. Briga Pink isso you, mon amour. Eu mandaria as favas todo heterossexual que não assume travesti.
Pronto, Pronto. lindo, As favas! maravilhoso. E eles adoram uma travesti. Amam! Obrigada, glorificada, vitaminada, Obrigado, viu, incrível. pela Cadê a sua próxima presença vítima? aqui. Chegou? Obrigada, ainda não. E vamos avisar o pessoal que tá assistindo que Daqui a pra pouco eu se vou embora. inscrever no canal. Ah, já tô, levanta Ela e já foi tá indo embora embora. aqui, ó. Não, tem que fazer virada pra câmera, que senão não. Senão não. Vai lá, vai. Pessoal que tá assistindo aí, vocês podem se inscrever no canal, dar o like aí pra gente continuar isso aqui. Vou fazer, vou levantar e vou E fazer a é isso. dancinha. Vamos todo mundo às favas.